Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre saúde. Você sabia que o câncer de cabeça e pescoço é hoje o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, só perdendo para o câncer de próstata? E sobre esse assunto a gente conversa hoje com o professor e cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Rogério Dedivites. Boa noite, doutor, bem-vindo. Muito boa noite, é um prazer estar aqui. Quando a gente fala sobre câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando exatamente em que regiões da cabeça e do pescoço? Bom, fundamentalmente boca, faringe, laringe, a glândula tireoide e toda a região do pescoço. Nós não atuamos na parte óssea, em coluna, por exemplo, e nem em cérebro e sistema nervoso central, que aí seria o neurocirurgião, e na coluna o ortopedista. Agora, doutor, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de cabeça e pescoço, que inclui esses que o senhor falou, né? Câncer de boca, laringe, é hoje o segundo mais frequente entre os homens, só perdendo para o câncer de próstata, como a gente falou aqui na abertura do programa. Exatamente. A que se deve esse aumento? E por que ele é mais comum entre os homens? Sim. Então, primeiro, se nós juntarmos boca com laringe, boca é o segundo mais comum entre os homens, laringe é o quinto ou sexto, ao juntá-los é uma quantidade que só perde mesmo para a próstata. Então, aproximadamente a estimativa em torno de 20 mil casos novos por ano no Brasil. O fator causal principal é o cigarro, o tabagismo, e quanto mais se fuma, maior a chance de ter esse tipo de câncer. O segundo fator também é a bebida alcoólica, e quando existe uma associação do cigarro com a bebida alcoólica, ocorre não uma soma, mas uma potencialização, uma multiplicação do efeito carcinogênico ou de formação do câncer. Historicamente, os homens sempre fumaram mais que as mulheres. Antigamente, a diferença, não a favor, mas contra os homens, na verdade, né, em relação ao câncer, era muito maior do que hoje, porque nas últimas décadas as mulheres começaram a fumar mais. Bastante. Então a diferença... Inclusive bebê também, né? Exatamente. A diferença diminuiu, mas ainda prevalece no sexo masculino por conta do hábito do cigarro. Um outro fator também causal é a idade. Habitualmente são pessoas após os 40 anos mais propensas a terem o câncer, porque o nosso organismo ao longo da vida vai acumulando alterações genéticas e ao mesmo tempo o sistema imunológico vai destruindo essas alterações, então nós vamos criando e destruindo cânceres, né? E quando ocorre um certo acúmulo desse tipo de situação, existe uma probabilidade maior de que o câncer surja. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Exatamente, vale mas quando nós temos um fator causal associado à idade, especialmente o cigarro, isso é potencializado. Vamos explicar um pouquinho melhor, então, como é que se desenvolve o câncer dentro do nosso corpo? Nós temos alterações genéticas e exposições a fatores ambientais. Então, são fatores que atuam no núcleo das células, esse núcleo sofre alterações, essa célula começa a se multiplicar de uma forma desordenada, surgindo então os cânceres. Eles não respeitam limites, eles vão crescendo. No caso dessas regiões onde nós atuamos, boca, faringe, laringe, surge na mucosa de revestimento. Esse câncer, com o passar do tempo, ele infiltra. Com o passar do tempo, ele dá metástases ou raízes, inicialmente pelo sistema linfático, pela linfa, na região do pescoço, são as ínguas ou linfonodos que são acometidos pelo câncer, e mais tardiamente, se não for feito nenhum tipo de tratamento, pela via do sangue, pode chegar a órgãos à distância, como pulmões, ossos, e aí já se considera uma doença disseminada. Quer dizer, pode começar na boca e atingir vários outros órgãos. Sim, por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. Se nós vamos tratar um paciente com câncer de boca ou de laringe com um tumor inicial, a chance de cura é muito grande. O tratamento é um tratamento geralmente com uma única modalidade terapêutica, não tem que fazer associação de cirurgia, mais rádio, mais quimioterapia. Muitas vezes uma única modalidade já é suficiente para tratar esse doente com uma chance de cura muito grande, ou seja, uma chance de cura maior, um tratamento com um custo menor, o paciente com uma possibilidade de voltar ao seu convívio social, à sua atividade laboral mais precocemente. Agora vamos voltar então a falar um pouquinho sobre esses fatores de risco. A gente falou da questão do cigarro, da bebida. De que forma o álcool e o tabagismo, eles infiltram dentro do organismo e causam isso? Como é que é o funcionamento dentro do corpo? É o contato dessas substâncias com a própria mucosa e ao entrar na corrente sanguínea também elas vão atingir as células-alvo.
Então, por exemplo, as substâncias que causam câncer oriundas do cigarro, elas vão entrar na circulação sanguínea e podem estar relacionadas com o câncer em outros órgãos onde não existe um contato direto da fumaça. Mas é óbvio, quando nós falamos em boca, faringe, laringe, pulmões, aí existe também o contato dos carcinógenos direto por meio dessa fumaça. Mas são as duas vezes que fazem com que essas substâncias cheguem até as células-alvo. Agora, doutor, o fato das pessoas, por exemplo, principalmente os gaúchos, que ingerem o chimarrão, uma bebida muito quente, e ela desce queimando mesmo, isso pode, de alguma forma, prejudicar o organismo? Pois é, o Rio Grande do Sul é uma das regiões, um dos estados do Brasil com maiores índices do câncer de boca. Uma das coisas que se postula é que seja o uso do chimarrão, talvez pelo efeito térmico, do calor. A substância em si não tem assim, um efeito carcinogênico muito bem determinado, mas possivelmente pelo calor. Agora, fugindo um pouquinho do Brasil, chegando na Índia, o principal câncer daquele país, daquele subcontinente indiano, é o câncer de boca, porque eles têm o hábito de mascar uma substância, é um tipo de fumo chamado betel. Então você está na rua, na Índia, você vê as pessoas mascando betel de uma maneira bastante frequente. Uma bala. Como se fosse algo genérico, exatamente. De forma... E aí aumenta o índice, né? Agora eu queria falar sobre a questão do HPV. Qual a incidência e a relação do HPV com o câncer de boca? Na verdade, o HPV ele foi muito bem relacionado na cabeça e pescoço com o câncer da orofaringe, que é aquela região que fica um pouquinho mais posterior em relação à boca. Já foi encontrado DNA em outros sítios, mas onde é muito típico é na orofaringe, ou seja, a base da língua, as amígdalas, o palato mole, são regiões em que o HPV tem um efeito carcinogênico, um efeito de formação do tumor, porque existem tipos diferentes de HPV e aqueles, o 11, o 18, que são mais relacionados com o surgimento do câncer, foram isolados na orofaringe. Curiosamente, os pacientes que têm câncer de orofaringe não são fumantes e são HPV positivos, eles têm um prognóstico muito melhor do que aqueles que adquirem a doença por conta do uso do cigarro. Tanto que os estudos que estão sendo feitos atualmente, sobretudo nos Estados Unidos, é no sentido de desintensificar o tratamento, ou seja, aqueles casos que iriam para um tratamento de radioquimioterapia, talvez não fazer a químio, ou talvez dar uma dose de radioterapia menor, porque aí se cortaria um pouquinho os efeitos tóxicos do tratamento com uma chance de cura semelhante. De qualquer forma, é bem estabelecido que a vacinação deve ser feita e possivelmente nós tenhamos nas próximas décadas, por conta de um processo de vacinação que está sendo feito hoje, inclusive no Brasil, tenhamos uma diminuição importante dos índices de câncer de orofaringe. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre câncer de cabeça e pescoço e também sobre o HPV. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente conversa hoje sobre o câncer de cabeça e pescoço e eu converso com o professor e cirurgião do assunto, especialista, Dr. Rogério Dedivides. Doutor, a gente está falando sobre a questão do HPV, o tipo de câncer que ele acaba acometendo, né? Enfim. Qual a importância da vacinação? A gente sabe que existe no Brasil campanha, principalmente com pré-adolescentes, hoje a partir de 9 anos já, né? Mas ainda existe muita resistência também. Né? Então, qual a importância da vacinação do HPV? Eu encaro a vacinação como uma coisa essencial. É bem comprovado que ela realmente protege. Nós temos as vacinas tetravalentes atualmente, tem um efeito protetor muito grande. A questão da faixa etária, ela tem muito a ver com os hábitos culturais de início da vida sexual ativa. Então, o ideal é que se faça a vacinação antes de que isso se inicie. Falar agora um pouquinho sobre os sintomas do câncer de boca e pescoço. Quais seriam os principais sintomas de câncer? Aquela luz amarela que a pessoa já deve pensar em procurar ajuda médica? Nós temos que entender que esses sintomas que eu vou mencionar, eles são comuns, desde um quadro, por exemplo, viral, bacteriano, inflamatório, infeccioso da região de boca, garganta, como também aos casos de câncer. O que diferencia é a duração. Então, por exemplo, uma ferida que surja na boca pode ser uma afta que habitualmente cicatriza dentro de uma semana, 10 dias. No entanto, pode ser uma ferida ulcerada,
verrucosa, que não cicatrize. E se ela persistir por mais de 15 dias, ela tem que ser verificada por um especialista. Ela pode não doer e não arder? Frequentemente, o câncer da boca, nas fases iniciais, ele é assintomático, ou seja, surge uma úlcera, uma vegetação, uma ferida, muitas vezes sem qualquer dor no local. Então, a dor, ela até fala mais a favor de um processo inflamatório, por exemplo, uma afta, um ferimento traumático que houve na boca, por exemplo. Isso pode levar a um quadro de úlcera dolorosa, mas que, por sua vez, cicatriza habitualmente ao cabo de alguns dias. Então, para a gente diferenciar uma lesão de câncer de uma lesão, por exemplo, de herpes ou uma irritação qualquer, seria a quantidade de dias? Ou especialmente a duração, porque as doenças inflamatórias e infecciosas, inclui as doenças virais como herpes e outras doenças, elas são autolimitadas e ao cabo de alguns dias costumam resolver. Outro fator importante também é associar essas lesões com os fatores de risco. Então, uma ferida na boca, uma pessoa do sexo masculino de 40 anos, que é fumante, que é usuário exagerado de bebidas alcoólicas, que tenha tido já antecedentes pessoais ou familiares de um câncer da região de cabeça e pescoço, é uma ferida que tem que ser olhada com um carinho todo especial. Nós temos outros fatores também, por exemplo, uma rouquidão persistente. Então, uma rouquidão todos nós tivemos. Nós somos profissionais da voz, né? Da mesma forma, quem tem algum quadro inflamatório, infeccioso nessa região. Só que é uma rouquidão habitualmente autolimitada. No caso do professor, por exemplo, que usa a voz... Sim, diariamente. Diariamente, professores que dão, às vezes, em 3 períodos, né? Chega no fim do dia, surge uma rouquidão, surge uma fadiga vocal, que é aquela dorzinha no pescoço ao falar. Chega na sexta-feira, depois de uma semana inteira de trabalho, esse quadro está pior. Na segunda-feira, depois do fim de semana, está melhor. Então, isso é mais ou menos que identificável como sendo pelos hábitos ou, às vezes, até num quadro inflamatório, uma virose, uma infecção bacteriana. No entanto, uma rouquidão persistente, que dure mais de 15 dias, nós temos que investigar, porque pode ser uma lesão inicial nas cordas vocais. E um terceiro fator ainda que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito importante, são os linfonodos ou ínguas aumentados no pescoço. Todos os que estão vendo seguramente tiveram nas suas vidas vários episódios de faringite, amidalite e frequentemente esses quadros inflamatórios infecciosos eles cursam com o surgimento de ínguas infartadas. Elas aumentam por ocasião... E encosta daquela dorzinha, dói porque né? é inflamatório, cresce rápido, distende a cápsula e o que dói é a cápsula. Só que da mesma forma, deu uma semana, 10 dias, está resolvido o quadro infeccioso, a íngua diminui, às vezes ela pode ficar infartada definitivamente, mas já não dói mais e ela não é nem palpável às vezes. Agora, aquela íngua que surge, é endurecida, frequentemente não dolorosa, às vezes do mesmo lado que tem a feridinha da boca. Então, esse tipo de íngua tem que ser também investigado, porque ela pode ser já uma raiz de um câncer oriundo da boca ou da faringe ou da laringe. E qual a hora certa, então, de se procurar um especialista? Nós temos que considerar os fatores de risco. Então, homem fumante, que usa muito bebida alcoólica, acima de 40 anos, tendo esse tipo de lesão, ele tem que estar mais atento. O número mágico que nós poderíamos considerar, 15 dias de persistência dos sintomas sem qualquer sinal de melhora, é conveniente um especialista avaliar. Agora, pode existir, não com tanta frequência, mas pode haver casos em que as pessoas elas não tenham esse fator de risco e possam estar desenvolvendo um tipo de câncer de boca e pescoço. Podem. E um exemplo disso justamente é o próprio HPV, ou seja, tem populações com câncer de amígdala, por exemplo, de orofaringe de uma forma geral. Puxa, mas eu nunca fumei, eu nunca bebi. E, na verdade, quando se vai fazer a biópsia e se investigar, se encontra o DNA do vírus no câncer. Então, existem fatores... às vezes não tão evidentes e às vezes pode ser a própria genética do paciente, o paciente que nunca se expôs a um fator de risco e apresentou câncer. Na verdade, 95% dos casos, eles são relacionados com esses hábitos, né? Especialmente o cigarro. Mas tem 5% dos pacientes que nunca fumaram, nunca beberam ou fazem socialmente e que apresentam câncer. Como é feito o diagnóstico, doutor? Pelos sintomas já mencionados, o especialista examina, ele vai encontrar
uma ferida, por exemplo, na boca, ou através do exame endoscópico da laringe, que é feito em consultório, uma ferida na corda vocal, ou uma íngua com essas características mencionadas, aumentada, endurecida, sem uma contralateral, fixa. Então, são sintomas que vão chamar a atenção. No entanto, para que se tenha uma comprovação efetiva, obrigatoriamente tem que se colher uma biópsia desse material. Especialmente no Brasil, que nós temos uma incidência alta de tuberculose, por exemplo, nós temos outras doenças chamadas granulomatosas, algumas micoses profundas, que podem mimetizar um câncer. Nós podemos ter feridas de boca, de garganta, de corda vocal, com um aspecto muito semelhante ao de um câncer, mas, na verdade, podem não ser cânceres. Pode ser, por exemplo, a tuberculose. Tuberculose no Brasil é uma doença quase que endêmica. Depois do surgimento do HIV, da AIDS, ela tinha caído, estava quase que uma doença... zerada, né? E de repente teve um crescimento na década de 90 muito significativo. Então, nós não estamos autorizados a fazer nenhum tipo de tratamento e nem de jurar para o paciente que ele tem um câncer sem ter uma biópsia feita e o resultado na mão. E a biópsia garante 100%. A biópsia é um exame extremamente específico. Tá, ok. Então, no próximo bloco a gente continua a falar sobre câncer de cabeça e pescoço. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre saúde. Converso com o professor e cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Rogério Dedivites. Professor, a gente estava falando sobre a questão do diagnóstico e da biópsia. Depois de feita a biópsia, tem já o que aconteceu com a pessoa? Como é que é feito o tratamento? Uma vez feita a biópsia, o tipo mais comum é o chamado carcinoma, o espino celular, ou de células escamosas, ou epidermoide. 95% dos cânceres da cabeça e pescoço são carcinomas. O passo seguinte é fazer o chamado estadiamento, em que nós vamos verificar a extensão dessa lesão. Então, nós temos que frequentemente recorrer a métodos de imagem, dependendo das características da localização, um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância magnética, de acordo com a indicação. E, uma vez verificada a extensão dessa doença, nós vamos propor o tratamento. Então, as bases gerais do tratamento, se nós estamos lidando com um câncer inicial ou precoce, é monoterapia, ou seja, uma única arma terapêutica. Geralmente, ou a cirurgia ou a radioterapia. Dependendo da localização e das características, o especialista vai indicar qual seria o melhor. Mas são dois métodos de tratamento muito efetivos, com índice de cura muito alto para câncer precoce. No câncer avançado, frequentemente nós temos que associar os métodos. Então, frequentemente o paciente fará cirurgia e depois rádio ou radioquimioterapia após a cirurgia, ou às vezes radioquimioterapia isolada sem a cirurgia. Mas esses são tratamentos que envolvem mais de uma modalidade, são mais caros, eles são tratamentos que demandam mais do paciente, das famílias, e aí a chance de cura é menor, mas ainda existe uma chance de cura. Agora, dentre esse ramo todo do câncer de cabeça e pescoço, esses órgãos todos que podem ser acometidos, a gente tem a questão da tireoide, que Sim. é um câncer bastante comum, né? Sim. A tireoide, ela hoje é responsável entre as mulheres por ser já o quinto sítio mais comum de câncer no Brasil. Quarto, quinto lugar entre as mulheres. Então é um câncer muito frequente e não que tenha aumentado a incidência desse câncer. Na verdade, ele é detectado de uma maneira mais frequente hoje em dia, especialmente devido à realização, muitas vezes até como um método de rastreamento, um método de procura pela ultrassonografia. Então, o ultrassom ele permite muitas vezes a detecção de nódulos na tireoide, especialmente no sexo feminino, e alguns desses nódulos, em torno de 5% deles, serão cânceres. Então, hoje nós temos cada vez mais operado cânceres de tireoide que não são sequer palpados clinicamente. Na tireoide inverte em relação aos demais cânceres mencionados. Para cada um homem com doença da tireoide, nós temos de 5 a 8 mulheres. Tanto as doenças de funcionamento, né, o hipo ou hipertireoidismo, em que a tireoide é preguiçosa ou funciona demais em função da produção dos seus hormônios, como também os nódulos, que podem ser benignos ou malignos. Quer dizer, nos homens, então, o ranking está no câncer de boca, nas mulheres, tireoide. Sim, sim. Entre as mulheres chega já, em algumas regiões do país, a ficar em quarto lugar.
Agora, de todas essas disfunções que a gente está falando, todas elas são assintomáticas? Não. A mais comum delas é o hipotireoidismo, que na maioria das vezes é oligossintomática, ela traz sintomas mais sutis. Então, são aquelas mulheres acima de 40 anos que têm uma dificuldade de perder peso ou têm uma tendência a ganho de peso. E muitas vezes no exame de rotina é feita a dosagem dos hormônios tireoidianos, o TSH e do T4 livre, e se descobre nesses exames de rotina que tem uma disfunção. Às vezes pode trazer sintomas. Então, a tireoide preguiçosa, ela pode levar a um ganho de peso, intolerância ao frio, um pouquinho de depressão, um inchaço, um cansaço, sonolência, uma certa fadiga, o intestino funciona para menos, enfim, são alterações que mostram que o metabolismo está um pouquinho lento. Isso e nesses casos deve ter a reposição hormonal. A reposição hormonal, que é muito simples, tomando-se um comprimido pela manhã, em jejum, meia hora antes do café da manhã, na dose correta, que é ajustada pelo profissional, pelo endócrino, pelo cirurgião de cabeça e pescoço, é possível que o paciente tenha uma vida absolutamente normal. Doutor, agora com todo esse avanço da tecnologia e da ciência, é possível a gente se falar na cura do câncer? Sim. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a probabilidade de que esse câncer seja curado. Então, nós insistimos muito no diagnóstico precoce, nas medidas de prevenção, por exemplo, as campanhas de combate ao fumo, a busca ativa de lesões em populações sob risco. Então, os alcoólicos anônimos, que geralmente são pessoas que fumam bastante, pessoas que são usuárias do cigarro de uma maneira mais intensa. O ideal é que elas parem de fumar, mas nem sempre é fácil. Hoje em dia, aproximadamente 17% dos brasileiros fumam. Então, nessa população sob risco, é conveniente que se façam exames de rastreamento e busca ativa de lesões precoces. Quanto mais precoce, maior a chance de cura mesmo do tumor. Cura efetiva e definitiva. A gente está no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que o senhor falasse só sobre o guia que foi lançado recentemente. Exatamente. O Dr. Brooks, um colega nosso americano, ele desenvolveu em inglês um guia de orientação laringectomizado total. Então, pacientes que operam a laringe ficam com aquele buraquinho de respiração, que é o traqueostoma definitivo. Então, é um guia de 160 páginas, nós somos um dos tradutores para o português. Ele está disponível online gratuitamente, guia do laringectomizado, com todas as orientações, desde uma explicação do que é uma traqueostomia, os cuidados que devem ser tomados em relação à higiene, a evitar a entrada de água e os direitos jurídicos que o paciente tem também. E esse guia as pessoas conseguem pela internet? Pela internet, gratuitamente, em PDF. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.